E aí, meu povo lindo, povo que eu amo, que alegria, viu? Que alegria participar desse projeto, que é o curso online para a PM de Sergipe. Pense na alegria de uma pessoa, né? Quando fui convidado pelo curso ímpar de fazer parte aí dessa equipe para o concurso da Polícia Militar de Sergipe. Primeiro, pelo sucesso que foi, né, a nossa trajetória aí em outros concursos militares, principalmente agora no recente concurso da PM Bahia e agora juntos na PM Sergipe. Então, uma felicidade enorme estar junto com vocês em uma banca que nós conhecemos bem, né? Que nós somos íntimos, muito feliz. Preparei esse bloco especial para a gente, um bloco que nós conversamos antes de tudo sobre o perfil dessa banca. Nós sabemos que o Instituto IBFC é uma banca peculiar, né? É uma banca que ela tem toda uma característica própria, ou seja, você tem que ir para essa prova preparado de acordo com o perfil dessa banca, gente. Então, assim, é um bloco que nós conversamos, antes de tudo, de como é que você vai estar nesse dia da sua prova, que é o dia da vitória. O dia que você estará, então, preparado, seguro. Eu sempre brinco aqui com os meus alunos nos cursos online que você não é gravador, né? Não há possibilidade de você chegar no dia dessa prova lembrando tudo que você leu, tudo aquilo que você estudou. Mas quando você tem segurança naquilo que você está fazendo, quando você chega no dia da prova com segurança, é certeza, gente. Isso não é invenção minha. Primeiro que eu não minto, né? Não sou de inventar nada. Você vai chegar no dia da prova com segurança. Por quê? Porque você já tem intimidade com a sua banca. Você já sabe a forma que a banca trabalha. É o que eu chamo de estudo dirigido. Então, esse curso nosso, assim como todos os cursos que eu faço aqui em parceria com o curso ímpar, é sempre deixar vocês confortáveis para o tão sonhado dia, o dia da sua prova. Então, povo de Deus, antes de tudo, vamos entender essa banca, vamos saber como é que ela trabalha, as possíveis pegadinhas que ela pode trazer para a gente no dia da nossa prova, tá bom? Vai chegar lá seguro. Direitos humanos é para gabaritar, ok? Então, diretor, eu vou pedir gentilmente, né? Hoje eu estou hiper educado com ele, vocês estão vendo, né? Então, vou pedir gentilmente, diretor, que você coloque aí na tela para esse povo, ok? Presta atenção, olha lá. O edital da IBFC trouxe direitos humanos o quê? Noções. Histórico, direitos fundamentais, direitos sociais, direitos difusos, civis e políticos, violação dos direitos humanos, segurança pública e cidadania, Constituição Federal de 88 e as suas emendas. E aí a gente tem o título 1, né, dos princípios fundamentais. Temos o título 2, que vai falar de direitos e garantias fundamentais. Temos aí a emenda constitucional número 45 de 2004, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o famoso Pacto de San José da Costa Rica. Gostou, diretor, do espanhol? Olha, Pacto de San José da Costa Rica, que não é só a Anitta que fala espanhol, né? Eu também falo. Olha lá, Pacto de San José da Costa Rica. Meu povo, olha aqui para mim. Percebeu, né? Olha quanto esse edital da PM Sergipe, ele é um edital tranquilo. Porém, quando nós falamos de direitos humanos, nós precisamos ter todo um cuidado em relação a isso. Observe que você não pode ir para essa prova apenas sendo um decorador, né? Um simples decorador de legislação. Não, não é isso que você vai fazer. Nós vamos discutir aqui como é que essa banca trabalha. A IBFC é uma banca literal, né? É uma banca que gosta de letra de lei. As pegadinhas dessa banca são pegadinhas que muitas das vezes parecem um tanto quanto bobas, infantis, mas que podem lhe pegar. Então, observe, uma palavra trocada, um obrigatoriamente trocado por um facultativamente, um necessariamente trocado por preferencialmente, né? Público trocado por privado, né? Apenas são palavras que a banca costuma utilizar em suas questões. São pegadinhas que parecem bobas e fáceis, mas que no dia da sua prova, se você não tiver com atenção e não conhecer a forma com que essa banca trabalha, poderá ser um grande prejudicial.
E observe, diretor, vou pedir novamente que você, por gentileza, coloque aí na tela algo importante que eu tenho para falar com esse povo. Olha só, você está vendo esses 5 bonequinhos aí, né? Bonitinhos, representando direitos humanos. É assim que eu quero ver vocês no dia da prova. De mãos dadas, não na hora de fazer a prova, né? Que se der a mão na hora da prova, o fiscal vai anular a sua prova, vai tomar a sua prova, né? Você não vai dar as mãozinhas na hora da prova. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que eu quero esse espírito fraternal, eu quero esse amor, eu quero essa segurança, eu quero essa fé que você tem, que tudo vai dar certo. Agora olha para mim aqui de novo. Gente, presta atenção. A parte de direito no seu edital pesa muito, pesa bastante. Se você pegar esse edital, olha só o que nós estamos conversando aqui. Nós estamos traçando o caminho da vitória. Estou parecendo até um sacerdote, né, diretor? Trazendo o povo para a minha igreja. Observe, gente. Se você pegar esse edital e observar a forma com que as disciplinas foram distribuídas, você vai observar que direito pesa muito. Digo mais. Se você observar dentro dessas disciplinas jurídicas, aquela disciplina que tem maior conteúdo para ser trabalhado pela banca, qual é? Direitos humanos. Então, direitos humanos é essa disciplina jurídica do seu edital que tem uma quantidade de conteúdo expressiva que a banca poderá trabalhar bastante. Então, preste atenção, foca nisso e eu faço esse compromisso com vocês para nós gabaritarmos aí as questões de direitos humanos, tá bom? É isso que eu quero. Eu quero sucesso. Como é que vai ser o sucesso, diretor? E o sucesso, como é que vai? Vai bem? Porque o sucesso dos meus alunos vai cada dia melhor. Povo de Deus, diretor na tela, por gentileza. Olha só. Gente, os direitos humanos, acima de tudo e antes de nós começarmos qualquer coisa, eu preciso dizer que eles são direitos inerentes a todos os seres humanos. Isso independe de raça, de sexo, de nacionalidade, de etnia, de idioma, de religião ou qualquer outra condição. Observe, quando eu digo que os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, é porque ele é intrínseco a você, né? Ele faz parte de você. Veja que quando lá na frente nós estudarmos as características desses direitos humanos, uma delas é eles são irrenunciáveis. Você não vai abrir mão nem poderá abrir mão desses direitos. Ele é inerente aos seres humanos e isso independe de qualquer tipo de discriminação, seja de raça, de sexo, de nacionalidade, de etnia, de idioma, de religião ou qualquer outro tipo de condição, orientação sexual. Os direitos humanos não farão diferença. Por quê? Porque os direitos humanos são universais. Mas olha aqui para mim uma coisa importante. No nosso edital, né, logo no primeiro ponto, nós temos que estudar a questão histórica desses direitos humanos. E aí eu trago aí todo o material, todo o módulo, né, feito com muito amor, né, muito bem trabalhado, pensando toda uma forma de trazer isso para vocês de uma forma mais objetiva possível. Veja que quando nós falamos do histórico dos direitos humanos, é algo muito extenso, porque esse direito é um direito que perpassou vários séculos e, enfim, épocas diferentes e contextos históricos completamente diferentes. Mas existem aqueles pontos fundamentais, né, que as bancas gostam de cobrar, de como esse direito se desdobrou ao longo desses séculos. E aí, quando o edital traz para a gente histórico dos direitos humanos, gente, é importante traçar toda a cronologia desse direito, né? Observe que quando nós falamos de pessoas, né? Quando nós falamos dos nossos irmãos, desse espírito, quando eu falo irmão, não estou falando de laços sanguíneos ou de mera afetividade, né? Ou de afetividade, de mera não, né? Que a afetividade é de suma importância. Laços de sangue ou de afetividade. Mas quando eu falo desses irmãos, por espírito fraternal, de querer bem, essa ideia que eu estou falando aqui com vocês, né? Espírito de irmão, fraternidade, remete até uma questão religiosa. Sim, porque esses direitos humanos, de certa forma, já teve uma total ligação com esse cristianismo, né? Na Idade Média, nós tivemos aí esses direitos humanos muito ligados à questão cristã,
né, de amor ao próximo, no sentido bíblico da palavra, né, de que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, essa relação fraternal, desde a época do cristianismo, ela começou a brotar. Claro que numa concepção muito mais religiosa, muito mais diferente, né, do que nós pensamos hoje, que tem toda uma relação legal, né, jurídica hoje, né, de proteção desses direitos humanos. Mas lá atrás, quando o cristianismo trabalhou isso, pautado na fé cristã, ali, de certa forma, já brotava e já nascia, né, esses direitos humanos, esse respeito ao próximo, mesmo que fosse numa perspectiva cristã, mas já estava ali relacionado esse amor ao próximo. Então, observe, nós tivemos a teoria justnaturalista, né, de que esse amor, esse respeito um pelo outro, esse homem e essa relação que ele estabelece em sociedade, de certa forma, estava pautada por uma questão divina, né? Não era uma questão racional, esse racionalismo vem surgir posteriormente. Mas ali, essa relação do homem para com o outro estava assim pautada em uma fé cristã, mas que de certa forma, né, observe, mesmo que pautado nessa questão cristã. E aí, olha só, com o passar dos séculos, surge então esse racionalismo em que essa relação do homem para com o outro deixa de ser pautada somente na questão divina, e sim na questão racional. É o comportamento desse homem para com o outro, e quando eu estou falando homem, eu estou falando homem e mulher, né? Não homem no sentido do sexo masculino. Mas quando esses séculos passam, né, e vai avançando, e a gente vai entender isso melhor quando eu falar das gerações dos direitos humanos, essa relação entre eles passa a ser uma relação muito mais racional, né, do que uma relação apenas pautada na fé, uma relação apenas pautada aí no divino, ok? Então, esses direitos humanos que hoje, né, ele está positivado, né? Quando eu falo positivado, eu falo a gente tem toda uma legislação que protege esses direitos, graças a Deus, eles surgem há muito tempo atrás. Então, meu povo, as provas de concurso, né, as bancas de concurso, elas gostam muito de trabalhar essa questão do histórico de direitos humanos no que tange ao seu surgimento, né? No que tange ao seu surgimento. Observe que nós falamos aqui dessa relação dele com o cristianismo, né? Dessa relação dele posteriormente com o racionalismo e logo em seguida a positivação desses direitos. Observe que esses direitos humanos, ele tem características, né? Ele tem características. E uma dessas características é historicidade. A questão histórica dos direitos humanos, porque os direitos humanos, ele tem toda uma questão, um contexto histórico em que ele foi passando ao longo do tempo, e que essa cronologia desses direitos humanos faz com que ele mude ao longo desse tempo. Olha, já estou falando aqui para vocês de uma outra característica desses direitos humanos, que é a mutabilidade. E aí, questão de concurso. Como as características dos direitos humanos, nós vamos falar aqui sobre várias, observe, a gente está fazendo aqui um breve histórico deles. Como as características desses direitos humanos são irrenunciabilidade, são inegociáveis, são irrenunciáveis, são imprescritíveis. Observe que muitas dessas características iniciam com esse I, né? Iniciam com esse I. E aí a banca pode colocar entre uma das alternativas que ele é imutável, a característica da imutabilidade. Isso é uma pegadinha que acontece com muita frequência. Se isso ocorrer, gente, está errado, exatamente pelo que eu acabei de conversar com vocês. Esses direitos humanos têm entre suas características a historicidade. Ele é um direito humano que obedece um contexto histórico. Observe, eu falei do cristianismo, eu falei do racionalismo, eu falei aí da presença da fé cristã, mais tarde da questão racional, a gente tem aí até o absolutismo nisso aí. A gente tem a questão da positivação desses direitos humanos, ele vai seguindo uma escala cronológica, e isso é uma característica histórica. Esses direitos humanos, na medida
em que avança, ele muda. Então ele não pode ser imutável, como várias bancas vão querer fazer essa pegadinha aí, já fizeram. Eles são mutáveis. Mutáveis por quê? Porque eles nascem, porque eles são extintos, porque eles se modificam. Eles são extintos? São extintos. Muitos desses direitos que lá atrás poderiam ser direitos, direitos interessantes. A sociedade naquela época entendia aquilo como sendo algo valoroso, né? E aí é até interessante a gente falar sobre isso, sobre questão de valores. A sociedade é pautada em valores morais, em valores éticos. Observe que esses valores morais, que de certa forma influenciam muito nesses direitos, esses valores morais, eles são reflexo de um contexto histórico e de um contexto social no qual nós estamos envolvidos. Observe que, muitas vezes, a lei, a positivação desse direito, surge primeiro no sentido de garantir direitos fundamentais, para que a sociedade, que ainda não conseguiu avançar em determinados pontos, avance por força legal, mas em algumas situações, a lei vai, de certa forma, garantir direitos que esses valores morais, esses valores sociais, que a sociedade já entende como certos, a lei vem lá e positiva. A lei vem lá e legitima esses direitos. Então, meu povo, olha que discussão gostosa que a gente está tendo aqui, né? Dando toda essa introdução de como é que os direitos humanos vão surgindo no mundo. Esses direitos humanos têm, então, características. Diretor, vou pedir que você jogue na tela, então, que eu quero conversar com o povo sobre as características desses direitos humanos. Jogue lá. Olhe lá. Historicidade. Acabei de conversar sobre essa característica. São históricos como qualquer outro direito. Nascem, modificam-se e desaparecem. Eles aparecem com a Revolução Burguesa e evoluem, ampliando assim o concorrer dos tempos. Observe que quando eu falo da questão histórica dos direitos humanos, é exatamente isso que a gente acabou de conversar, né? Com o passar do tempo, ele vai aí evoluindo. Essa é a ideia. Inalienáveis são direitos intransferíveis, inegociáveis, porque não são de conteúdo econômico patrimonial. Por isso são inalienáveis, ok? Não podem ser, então, negociados. São imprescritíveis, porque não se perdem com o tempo. O exercício de boa parte dos direitos fundamentais ocorre só no fato de existirem reconhecidos na ordem jurídica, gente. Então, se sempre são exercitados, né, são exercidos, não há aí intercorrência temporal nesses direitos humanos. Por isso que eu posso dizer, então, que eles são imprescritíveis, porque eles não se perdem com o tempo. São também irrenunciáveis, porque não se renunciam direitos fundamentais. Olha só, são irrenunciáveis, porque nós não renunciamos direitos fundamentais. Alguns deles podem até não ser exercidos. A gente pode até deixar de exercer alguns direitos, mas não se admite que eles sejam, então, renunciados. Ok? Mas tem mais características. Eles também são indivisíveis. Os direitos humanos são indivisíveis, gente. Sob este prima da indivisibilidade, podemos afirmar que tais direitos compõem um único conjunto de direitos, uma vez que eles não podem ser analisados de forma isolada. Esses direitos eles não podem ser analisados de forma separada. Esses direitos são direitos indivisíveis. E também são interdependentes. Por quê? Porque os direitos fundamentais, eles estão sempre vinculados uns aos outros. Eles não podem ser vistos como elementos isolados. Os direitos humanos são vistos como um todo, como um bloco de direitos que apresentam entre si interdependência. Eles são ligados uns aos outros. Não tem hierarquia entre os direitos humanos. Não existe um direito que seja mais importante do que o outro. Todos são importantes e todos são fundamentais. Logo, são interdependentes. Tem mais. Também são complementares. Olha lá, isso já caiu, inclusive, na IBFC. A IBFC já perguntou em um determinado concurso sobre características dos direitos humanos.
E uma dessas características que a IBFC cobrou, tá? A banca IBFC cobrou dos seus candidatos foi o conhecimento da característica da complementariedade. Os direitos fundamentais não são analisados de forma isolada. Eles estão numa relação que se completam, ou seja, os direitos sociais reforçam os direitos individuais. Os direitos difusos ampliam as garantias para a tutela coletiva. Então, observe, quando eu falo da característica do complemento, eu quero dizer que os direitos não podem ser analisados de forma isolada. Gente, olha só, muitas vezes a banca pode utilizar sinônimos, né? Veja que interdependência, né? Complementariedade são coisas muito parecidas. Mas o que você tem que saber para o dia da sua prova é a natureza dessas características, para que você não erre no dia de responder a sua questão de direitos humanos, tá bom? Então, direitos humanos, mais do que nunca, é conhecimento do que ele realmente significa. Você não tem como errar no dia da prova complementariedade ou interdependência. A banca quer utilizar uma coisa, quer utilizar outra palavra, mas qual é a natureza disso? O que é que isso significa para os direitos humanos? Isso que é de suma importância no dia da sua prova, ok? Diretor, joga na tela que faltou uma característica para eu falar com esse povo. Gente, a principal, aquela que é sempre cobrada, universalidade, né? Universalidade. Esta característica está relacionada com o envolvimento dos Estados com a comunidade jurídica internacional. E isso ocorreu logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Nós temos aí duas vertentes importantes quando eu digo que esses direitos humanos são universais. Eu tenho a titularidade, né, de que deverá proteger o maior número de pessoas possíveis, que no direito a gente chama de destinatários. Então, quando eu digo que os direitos humanos são universais, eu quero dizer que ele deve alcançar o maior número de destinatários possíveis, né? E sempre com compromisso com a defesa desses direitos fundamentais por todos os estados envolvidos. Então, é o compromisso de defender esses direitos, é atingir cada vez mais pessoas que faz com que esses direitos humanos tenham aí essa característica universal. Então, são muitas. IBFC gosta de cobrar características dos direitos humanos, né? É importante que nós, no dia da prova, estejamos aí preparados, conhecendo bem cada característica desses direitos humanos, ok? Pode continuar aí. Mas vamos falar sobre a dimensão, né? As dimensões ou gerações desses direitos. Mas agora eu quero te ver. Ou melhor, eu quero que você me veja. Percebeu, diretor, que a minha relação com os meus alunos do curso online é uma relação tão próxima, tão próxima, tão próxima, que eu sinto como se eu estivesse vendo vocês, né? Eu não estou vendo vocês, mas eu estou sentindo a presença de vocês aqui perto de mim, quando a gente está estudando, trocando conhecimento, que isso aqui é uma troca de conhecimento. Então, meu povo, outra coisa importantíssima para nós, falarmos sobre as gerações desses direitos. Como é que esses direitos, com o passar do tempo, foram divididos em dimensões? Quais gerações expressam cada momento histórico desse? As bancas adoram cobrar gerações dos direitos humanos. Vamos aprender cada uma dessas gerações no próximo bloco. Fica aí, viu?